Estamos de regresso. Cá estamos nós, É verdade. preparadíssimos para continuar o nosso Manhã CM e com um tema absolutamente interessante. Recebemos o professor Jorge Rio Cardoso, bem-vindo, autor deste livro que Tia Maia tem na mão, que se chama Uma Nova Escola para Portugal. Este livro, de facto, o Sr. Presidente da República já o saudou pela publicação deste livro e, naturalmente, que este é um livro importantíssimo nos tempos que correm, porque nós sabemos que a educação é a base de tudo. É verdade. E, portanto, o que é que o Sr. Professor preconiza relativamente à educação? Como é que analisa tudo isto? Neste livro aquilo que eu preconizo é uma nova escola, uma escola, digamos, que vá à formação dos alunos, mas no sentido dos valores e não apenas, digamos, nas notas, não apenas no currículo. No currículo e num conhecimento enciclopédico. Até porque hoje em dia com as tecnologias, qualquer coisa eu vou ao Google e está lá tudo, não é? Portanto, a memorização, digamos, já não é tão importante quanto antes. E, portanto, aquilo que eu quero é que ele saiba como é que vai fazer essa investigação, como é que consulta as fontes, ter um pensamento crítico em relação àquilo que lê, porque nem tudo é verdade, e basicamente depois outro conjunto de competências, como ter respeito pelo outro, a honestidade, ainda agora vimos, enfim, imensas notícias onde falta exatamente esses valores. Se formos ver estas pessoas, tiveram todos, se calhar, boas notas, se calhar doutores, engenheiros, e depois falta ali qualquer coisa. Professor, o seu objeto de estudo é o ensino, fez um périplo por várias escolas de vários sítios do país, foi isso que fez? Sim, eu comecei por ser um mau aluno e depois comecei a investigar. Enfim, tem que se dizer a verdade. Comecei a investigar porque é que tinha sido mau aluno e na realidade aquilo que me fez mudar a minha vida foi o desporto, foi o atletismo. E depois resolvi escrever pensando assim, bem, há muitos miúdos com este problema que se calhar não o conseguiram ultrapassar e eu vou explicar como é que ultrapassei. E nos últimos 15 anos eu tenho feito isto e há muitas escolas que me convidam no sentido, olha, venha cá ver se consegue alterar este estado de coisas nestes alunos que nós temos. E quando eu digo que fui mau aluno, eles veem de outra maneira, dizer, olha, cá está um dos nossos, e depois eu começo a dizer, olha, vocês têm que estar motivados, não verem isto como um grande aborrecimento, digamos, há técnicas de estudos que eu defendo e fui falando delas noutros livros. Recebemos há 2-3 dias um professor que foi considerado o melhor professor de Portugal. Na sua metodologia, ele dá aula inteira, obviamente, sim. mas de matéria direta aos alunos, dá 15 minutos e depois uma atividade prática. 15 minutos, uma atividade prática. É o tempo de concentração das crianças e dos adolescentes e até a nossa vai diminuindo? Ou sempre foi assim e nós estivemos sempre a fazer isto mal? Não, a aula tem que ter vários momentos. Momentos de descompressão, porque eles não conseguem estar atentos o tempo todo. Tal como nós, né? Naquela altura. Tal como nós, claro. Exatamente. Não mudou, não é? Exatamente, senão desligamos. Não é? Até na televisão há intervalos. Sim, claro. Ora bem, não é? À medida que o ensino vai progredindo do primeiro ciclo para o segundo, evidentemente que os tempos de concentração são maiores. Mas isso é muito importante. Eu adorei ouvir esse professor. Uma das notas que ele falava é pôr humor nas aulas. Sim. Porque, digamos, nós para aprendermos não tem que ser uma coisa muito aborrecida, uma espécie de trabalhos forçados. Quer dizer, podemos nos divertir e aprender. Aliás, no pré-escolar eu acho que as coisas funcionam muito bem. Eles brincam, eles aprendem, eles trabalham em grupo, criam empatia uns com os outros, vivem uma grande alegria e depois, entretanto, começa o sistema mais competitivo do primeiro ciclo para a frente. As notas, o deixar alguns para trás. Alguns pais também forçam isso, exigem muito às crianças, sem também cuidarem dos tempos, enfim, dos tempos lúdicos, onde também há fatores de aprendizagem. Também porque cada vez mais se põe matéria atrás de matéria, ou seja, os miúdos são absolutamente sobrecarregados, não só com muita disciplina, mas muita matéria dentro das disciplinas. Sim, e já com uma linguagem absolutamente intrincada que eles ainda não têm maturidade para destrinçar. Sim, esse também é um problema. O que eu acho é que talvez os menos culpados estejam até os professores. Os professores têm um programa para dar. Exatamente. Agora, quer dizer, onde é que fica a parte da escola de passar valores e trabalhar esses valores? E, portanto, é aqui que eu penso... Mas temos que chamar mais os pais à escola, por exemplo? Sim, quer dizer, esse também é um ponto. Integrar a escola na comunidade, fazer aqui também, uma interação. Quer dizer, a escola é uma preparação para a vida, não é? E a vida tem que vir para dentro da sala de aula, não é? Através de tecnologias, necessariamente, mas isso é muito importante. A presença dos pais na escola é também importante. Ou seja, não há aqui um setor, ou professores, ou pais, que vá resolver o problema. Tem que ser todos juntos, em cooperação. Professor, eu fui durante muitos anos professora do primeiro ciclo
e cheguei a ter turmas com 32 alunos, não é? Sabemos que um professor para 32 alunos, naturalmente que é complicado dar atenção aos alunos com maiores necessidades específicas, não vou dizer especiais, mas específicas. Nota isso, nota que é difícil ir a cada aluno, porque cada aluno é diferente e que fazemos um ensino muito massificado. Sim, acho que sim. Quer dizer, o tamanho das turmas, evidentemente, que influencia muitas aprendizagens. Quanto mais pequenas forem as turmas, mais proximidade haverá entre professor e aluno. Isso é verdade. Aliás, os professores têm tido muita dificuldade, têm sido, no meu entender, muito desconsiderados, não apenas no aspecto remuneratório, mas nas metas curriculares, na carga burocrática que lhes é pedida e, portanto, os professores, no fundo, acho que têm sido uns heróis. Porque quando há pouco falávamos que tenho percorrido escolas, são os professores que me convidam, não é? E, portanto, aquela ideia que o professor está desmotivado e conforma-se com o insucesso escolar, não é verdade, não é? Os professores convidam-me no sentido de ver se consegue mudar. Não se conformam com esse insucesso escolar, não têm recursos, por vezes, para poder combater o insucesso escolar. Mas nós, quando estamos motivados, quer dizer, mesmo apesar dos baixos recursos, conseguimos, com base na nossa imaginação, criatividade, arranjar soluções. E esta ideia que já aqui hoje foi falada, de sairmos da sala de aula, no outro dia uma professora em Mação dizia-me, estivemos a dar matéria orgânica e a seguir saímos da sala de aula e fomos contactar com a matéria orgânica. E, portanto, tudo que envolve todos os nossos sentidos, o cheiro, o tato, a visão... Passar mais à prática, não é? Exatamente, isso é muito importante. Não, e saber resolver problemas do dia-a-dia. Que outras medidas é que acha que podem ser implementadas? Não, as medidas é pôr o aluno no centro, ou seja, o aluno à procura do conhecimento. Porque eles gostam às vezes de ser youtubers. Ok, e então ele vai ser youtuber, mas com base na matéria, ou os Lusíadas, ou outra coisa que se esteja a dar, e com base nisso ele vai criar o seu conhecimento. E no final do ano teremos ali um portfólio de vídeos, áudios, textos, imagens, que eles podem partilhar. Que eles podem partilhar. Um estudo mais imersivo, na realidade, não é? Sim, em que eles põem a mão na massa. Quer dizer, em vez de os convidarmos a estarem sentadinhos, ainda são premiados por isso, e a ouvir, e os tempos de concentração, como aqui dissemos, são baixos, vamos convidá-lo a ser parte ativa nesse conhecimento. E, claro, com a supervisão do professor, que vão aperfeiçoando, ele vai apresentar o conhecimento. Isto é muito importante, porque hoje em dia a escola não põe o aluno a falar. Vemos, às vezes, até em reportagens de rua, que os portugueses têm dificuldade, às vezes, de comunicar. Pronto, há outros países que não é bem assim, porque na escola nunca comunicaram. Pronto, eles estiveram ali mais a ouvir do que propriamente a falar. E, portanto, a comunicação também tem uma parte, digamos, que se trabalha, não é? Para onde é que eu olho, o que é que eu digo, como é que eu exponho as minhas ideias, e por isso devemos trabalhar com os nossos alunos essa parte de comunicação, mas, claro, a parte central é mesmo os valores. Aquilo que está a propor é, no fundo, somatizando, dar um pouco mais de liberdade para depois vir a responsabilidade do próprio aluno. E responsabilizar o próprio aluno ao momento em que autonomizamos, estamos a dar liberdade e depois depende de cada aluno o que é que faz com essa liberdade. Também é conhecido, não é só o estado da educação em Portugal, mas também este trabalho que muitas vezes não é feito em casa e que leva para as salas de aula toda uma irresponsabilidade também da parte dos alunos. Como é que se faz este balanço? Não, o balanço a escola é algo com regras, não é? E essas regras têm que ser respeitadas. Um aluno que venha sem regras de casa, evidentemente que vai ter dificuldade. Há de pensar que o professor resolveu embirrar com ele e tirar o dia para o aborrecer e volta para casa a dizer exatamente isso. E, portanto, os pais devem desmistificar isto e, portanto, como dizia a Maia muitíssimo bem, a presença dos pais na escola é logo um despiste destas situações. É muitíssimo importante. Professor, este livro dirige-se a quem? Escreveu este livro para quem? Só para professores? Não. Para Portugal, mas no sentido mais dos decisores políticos, dos professores, dos pais, no sentido de que quando vemos às vezes crianças medicamentadas para se adaptarem a esta escola, isso é a coisa mais errada que há. E há milhares de famílias com este estigma. Para que as crianças tenham boas notas, elas estão medicamentadas. E realmente as notas sobem, mas o problema é que elas depois não socializam, ou seja, estão muito concentradas, ganharam concentração, mas há outras maneiras de ganhar concentração, através da música, através de um conjunto de atividades. É claro, demora mais tempo. E às vezes há, digamos, o professor, digamos, para que o aluno fique de imediato concentrado, às vezes há esta facilidade
que é a medicamentação. E aquilo que eu procuro dizer no livro é, com uma nova escola, que afaste o medo das crianças em errar, de falhar, porque nós, quando temos medo de falhar, em geral estamos calados, não é? Porque aí não erramos de certeza. Claro. E, portanto, a ideia é tornar o ensino mais apelativo e viver, digamos, esta ideia da educação e do conhecimento com alegria. Eu acho que o grande desafio que temos pela frente é mesmo o da educação, e lamento que se tenha desinvestido na educação. Claro. Não me refiro, obviamente, ao salário das pessoas, mas refiro-me também às condições de trabalho e aos recursos que as escolas têm neste momento, e, portanto, é um livro que sim, é um livro importantíssimo, Uma Nova Escola para Portugal, do professor Jorge Rio Cardoso, está à venda, e é importante que quem realmente está preocupado com o futuro comece pela escola. Muito obrigado, Muito professor. obrigada, Muito professor. obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Gostei de ouvi-lo.